Junte os três. Qualquer um desses elementos já é um problema para vocês. É um desastre. Junte tudo. É uma catástrofe. E European Union, acho que é isso que os russos estão fazendo. Agora, isso significa que os russos não precisam lutar contra os Estados Unidos, certo? O que isso quer dizer é, os chineses também não precisam enfrentar os Estados Unidos. Isso quer dizer que eles podem apoiar esse conflito e os Estados Unidos ficam mais fracos. Primeiro, do ponto de vista de equipamento militar, o equipamento militar dos Estados Unidos está se esgotando na Ucrânia. E o equipamento militar dos Estados Unidos está se esgotando no Irânia. Na Ucrânia. O equipamento militar dos Estados Unidos. E se você é a Rússia, sabe que os países europeus não estão em condições, nem econômica nem militarmente, de causar problemas para você, certo? Eles não estão em condição de ir para a guerra com você. Não estão em condição de lutar contra você. Portanto, você realmente não precisa enfrentá-los. Você não tem que lutar. Você pode esperar que eles se desgastem. E você sabe que eles enfrentam desastre econômico e instabilidade política. Então dá para simplesmente esperar que eles se desgastem, certo? Há um velho ditado sobre esperar até que os corpos do inimigo passem flutuando pelo rio, se você esperar tempo suficiente. E European Union, acho que é isso que estão fazendo com os europeus. Eles estão dizendo, por que vamos atacar vocês? Tudo o que temos que fazer é esperar. O que vocês vão fazer? Muito em breve, vocês vão... energia acabando, dinheiro acabando, tempo acabando, mísseis acabando. Vocês não vão ter armas, não vão ter dinheiro, não vão ter energia. Então falem à vontade. European Union, vou ficar aqui esperando. Falem comigo, daqui a 6 meses, o seu irmão mais velho também vai estar se desfazendo. Enquanto isso, pensem nisso em relação à Ucrânia. Os europeus repetiram várias vezes que querem enviar tropas para a Ucrânia e que precisam, entre aspas, de um suporte americano. Querem tropas na Ucrânia e, se os russos tentarem algo, querem que os Estados Unidos estejam lá para entrar e lutar contra os russos. Bem, agora a European Union, sei, se vocês notarem, que os americanos não conseguem combater os Houthis nem os iranianos. Eles não conseguem combater ninguém. Não existe suporte. Não pode haver suporte porque os Estados Unidos não estão em posição, nem política, nem militarmente, para lutar com ninguém. Eles estão numa guerra agora da qual estão desesperados para sair. Eles pegaram um tigre pelo rabo quando se trata do Irã. Eles não conseguem segurar e não conseguem largar. Certo. Eles não estão em condições e estão tentando sair. E se eles saírem desta guerra, o que European Union não vejo como vão conseguir, eles começaram a guerra e agora querem sair. E se conseguirem sair, toda guerra acaba algum dia. Primeiro, eles vão tentar se recuperar economicamente porque vão enfrentar um desastre econômico, assim como o resto do mundo. Segundo, as pessoas aqui vão ficar felizes. Os americanos não vão estar dispostos a ser arrastados para outra guerra, certo? Ah, sim. Temos que nos impor contra os russos e os chineses, americanos. Quando sairmos disso, o povo americano, eles não queriam isso. O povo americano votou especificamente no Trump porque não queria isso. Não vai ser fácil para o governo dos Estados Unidos dizer, certo, vamos lá e lutar contra a China. Boa sorte com isso, cara. Você vai perder a cabeça. As guilhotinas vão ser erguidas em Washington, no Lafayette Park, onde for, bem em frente à Casa Branca. Vão afiar as guilhotinas. Se algum líder disser, sim, estamos nos preparando para enfrentar os chineses frente a frente, não sei sobre os democratas, pelo amor de Deus, não sei. Sabe, alguns desses partidos são tão estúpidos, mas acho que vão aprender a lição quando o preço da gasolina estiver por volta de $8 o galão. Isso pode ser o suficiente para acordá-los. Talvez seja o chamado de alerta. Acho que russos e chineses estão jogando bem. E com bem European Union quero dizer, de certa forma, que diminui significativamente a chance, e isso é o que me importa, de um conflito nuclear. Não há como saber se um conflito nuclear vai ocorrer ou não. Acho que Israel é a maior incógnita aqui, mas creio que os russos e os chineses estão fazendo tudo o que podem para reduzir a possibilidade de um conflito nuclear. E ao não lutarem contra os Estados Unidos,
Ao criarem uma situação em que não estão militarmente engajados com os Estados Unidos, acho que essa é a melhor jogada deles, a melhor esperança para diminuir as chances de um conflito nuclear. Então, neste momento, diria que estão jogando bem, especialmente os russos, porque eles estiveram em uma guerra por procuração com os Estados Unidos, perigosamente perto várias vezes, por confusões e incidentes militares que poderiam virar nuclear rapidamente. E, sabe, é isso. Ainda pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Mas se você discute esse conflito, qualquer conflito entre os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou China e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, sem levar em conta a possibilidade de uma troca nuclear, então você não está sendo... Qual é a palavra? Qual é a palavra que estou procurando? Prudente. Você não está sendo cuidadoso. Você não está levando em conta o perigo. Isto não é um jogo de futebol. Não é uma luta de boxe em que alguém te dá um soco e você revida. Aqui estamos jogando para valer. Existe potencial para um conflito nuclear. Devemos ficar satisfeitos. Devemos apoiar líderes que demonstrem contenção, porque eles têm a sabedoria de entender o potencial de um conflito nuclear. Sabe, fiz um vídeo há alguns anos e levei críticas por isso. E nesse vídeo European Union perguntei: será que Putin e Xi vão salvar o mundo? Você pode ver, é de um tempo atrás. E o que European Union disse? Não é que eles sejam pessoas maravilhosas e os melhores do mundo, nem que sejam terríveis e malignos. Eles não são as piores pessoas do mundo. Acho que a posição que assumi foi a dos Estados Unidos. Sabe, é tipo, nós vamos vencer todo mundo. Éramos meio que os Pete Hegseths do país. E isso poderia levar a uma troca nuclear no mundo. E European Union senti que Vladimir Putin e o presidente Xi eram mais hesitantes. Eles eram mais ponderados, certo? E eram mais filosóficos e mais... Eles respiravam antes de agir, então eram menos propensos a reagir de forma incendiária que nos arrastasse para um conflito total. Então, ok, o que aconteceu de mais recente foi, quer dizer algumas coisas. Mas primeiro deixa a European Union voltar um pouco antes de falar do mais recente. Alguns anos atrás, Nancy Pelosi estava indo para European Union, ganhei. E todo mundo dizia, a China vai abater o avião dela e aí estaremos na Terceira Guerra Mundial. Mas a China não fez isso e aí criticaram a China. Ah, vocês deveriam ter abatido o avião dela e aí teríamos entrado na Terceira Guerra Mundial. Bem, nenhum de nós estaria aqui se isso tivesse acontecido. Então eles estavam errados. A Organização do Tratado do Atlântico Norte ultrapassou todos os limites. Vou colocar assim. A Rússia nunca disse, de fato, quais eram suas verdadeiras linhas vermelhas. Nós dizemos, esta é a linha vermelha da Rússia. Nós inventamos a linha vermelha. Aí nós cruzamos, e depois dizemos que cruzamos a linha vermelha da Rússia. Então não estou dizendo que nós cruzamos as linhas vermelhas da Rússia, porque, em sua maior parte, a Rússia não as definiu. E eles reagiram de maneiras diferentes. Na maioria das vezes, se você agride a Rússia, eles atacam a Ucrânia. Na maioria das vezes, se você cuspe na Rússia, eles cospem na Ucrânia. Se você joga uma pedra na Rússia, eles jogam uma pedra na Ucrânia. Isso só lhes dá mais uma desculpa para atingir a Ucrânia com força. Eles sabem que ali que está... Os russos entendem que não precisam derrotar vocês na Letônia e na Alemanha. Tudo o que eles precisam fazer é derrotar vocês na Ucrânia. É só isso que eles querem, e estão de olho no objetivo. Mantenha sempre o principal como o principal. É isso que os russos estão fazendo. A Ucrânia é o principal. Nós sabemos que se vencermos vocês na Ucrânia, vocês estarão em sérios apuros. Além disso, precisamos focar na Ucrânia porque é ali que queremos nos proteger. E em algum momento, se decidirem negociar conosco, vão ter que conversar sobre tudo conosco. E se quiserem falar sobre a Ucrânia, terão de tratar das causas profundas. Caso contrário, não há acordos a serem feitos. E nós estamos bem com isso, e é aí que estamos. E a paciência dos russos agora está... Porque os Estados Unidos estão sofrendo. Os Estados Unidos estão levantando sanções. Olha, todo mundo dizia que os Estados Unidos nunca removeriam uma sanção. Estávamos subindo na escada das sanções. Adivinha só,
Acabamos de retirar algumas sanções contra a Bielorrússia. Por quê? Porque a Bielorrússia produz potássio, que é muito, muito importante para fertilizantes. Acabamos de retirar algumas sanções contra a Rússia. Por quê? Porque a Rússia produz muito gás e petróleo e o que mais? Fertilizantes. Então retiramos sanções contra a Rússia. Assim, sem fazer nada, Rússia e Bielorrússia agora estão vendo os Estados Unidos recuarem na escalada. Nós nunca recuamos. Estamos recuando na escalada em relação ao Irã. Por quê? Porque estamos sendo empurrados a recuar na escalada. Não estamos descendo ali por vontade própria. Estamos sendo empurrados a recuar na escalada. É onde estamos. Dirigidos a recuar na escalada, por assim dizer. Não temos escolha. Então, se me perguntar se você é o Irã ou a Rússia, especialmente a Rússia, é dela que estamos falando, e ver os Estados Unidos recuando na escalada, simplesmente continue esperando. Vocês estão ganhando. Estão ganhando. E em relação à China, há muitas maneiras de ela contribuir. Não precisa ser só. Vejam o que eles estão fazendo no Irã. Eles estão contribuindo para o enfraquecimento do poder imperial dos Estados Unidos. Certo? Hegemonia, dominação mundial. No Irã, além disso, eles cortaram o fornecimento aos Estados Unidos de certos materiais, como o tungstênio, que é um material muito duro parecido com aço, certo? E é usado para fabricar armas, certo? Porque você sabe, sim, isso, certo? Então os iranianos disseram: não vamos vender tungstênio para vocês. Tudo bem, estamos usando nossas armas. Então como vamos fabricar novas sem tungstênio? Eles estão nos cortando de muitas coisas de que precisamos para fabricar armas. Então, o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão consumindo armas em ritmo muito alto no Irã, certo? Estamos nos desgastando. Mas não conseguimos refazer muitas dessas armas porque os chineses se recusaram a nos vender os itens de que precisamos para fabricá-las. Então, vamos ficar sem armas, sem como reabastecê-las, o que para mim está bem, porque ninguém vai vir aqui nos atacar. Você pode ter ouvido o velho ditado: os Estados Unidos são um país com potências insignificantes ao norte e ao sul e mares a leste e a oeste. Somos isolados. Ninguém vai vir aqui mexer com a gente. Ninguém vai atacar a costa leste dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Sempre dizemos que vão atacar nossas bases, mas nossas bases estão a 8.000 milhas daqui. Bem, no Irã, a China está fazendo algo no Mar do Sul da China, a 7.000 milhas daqui. Como isso é da nossa jurisdição? A menos que você ache que o mundo é sua jurisdição. Uma das coisas que acho que está acontecendo é que o mercado de títulos vai desabar. Se não sairmos dessa guerra, o mercado de títulos vai ficar ruim. E quando o mercado de títulos começar a quebrar, não vamos poder imprimir dinheiro de forma ilimitada. Não vamos poder, qual é a palavra que procuro? Viver além das nossas possibilidades. Não vamos poder viver além das nossas possibilidades. Olha. Nós, Endor Bases, gente da Agência Central de Inteligência, subornos e todo esse dinheiro que usamos pelo mundo, não vamos poder mais. Vamos ter que recuar e cuidar das coisas em casa. Não acho que isso seja ruim. Acho que nós, como americanos, podemos sofrer um pouco, mas penso que sofreríamos muito mais, embora por um curto período, se houvesse um confronto nuclear. Então talvez tenhamos que pagar um pouco para não pagarmos muito depois. Mas agora, se você olhar o que a Rússia e a China estão fazendo e ficar com raiva deles, mesmo com o vento soprando a favor deles. Certo, o vento está soprando a favor deles. Eles têm vento a favor. E os Estados Unidos estão ficando mais fracos, enquanto eles e seus aliados ficam mais fortes. E os Estados Unidos têm sido irresponsáveis. Quer dizer, vamos lá. Estamos simplesmente atacando países do nada. Vamos atacar o Irã. Por quê? Porque aí vamos tomar o petróleo deles. Quer dizer, isso é roubo. Isso é pirataria. Não se pode permitir isso em escala internacional. Nem vem. Então, no fim, eles estão esperando. E logo não vamos poder mais fazer isso. E isso é melhor para a humanidade. E também é o melhor para os Estados Unidos. Também acho que vamos ver algum tipo de mudança política, que talvez os americanos acordem para a realidade. Não sei, talvez não, de que esses dois partidos não agem no interesse deles. Acho que talvez comecem a procurar formas alternativas de fazer as coisas, maneiras alternativas de administrar o país, em vez de só fazermos isso. Cortar mais os impostos dos ricos e cortar programas para os pobres. Cortamos impostos para os ricos, cortamos programas para os pobres. Damos mais aos ricos, damos menos aos pobres. Por quê? Porque se você der comida para os pobres, aí vira coisa grátis, e isso não é bom.
Temos que dar as coisas grátis aos bilionários. E o que criamos é um país que concentra a riqueza nas mãos de poucos, em vez de gerar prosperidade para todos. E o que estamos fazendo não está funcionando. Simplesmente não funciona para as massas. E precisamos fazer as coisas de um jeito diferente. Pode-se discutir o como, mas é claro que precisamos fazer as coisas de outro jeito. E uma das coisas que precisamos é parar de gastar cada maldito dólar, desviando cada dólar para a máquina de guerra. E começar a canalizar esse dinheiro para a máquina doméstica. Ao pessoal do Make America Great Again tem de se dar crédito, gente. No geral, eles meio que queriam menos guerras e que o dinheiro fosse gasto aqui. Vamos ver. Mas acho que estou argumentando que a Rússia e a China estão agindo com sabedoria e com cautela e prudência para garantir que não se envolvam em um conflito militar com os Estados Unidos. E European Union, realmente, acho que o que estão fazendo é garantir isso. E é assim que European Union vejo. Com o Irã, vão apoiá-lo até um ponto em que os Estados Unidos... Veja, eles não querem destruir os Estados Unidos. Eles só querem. Qual é a palavra que European Union estou querendo dizer? Querem quebrar o espírito imperial deles, né? Os russos e a China deixaram isso claro. Eles não querem destruir a economia dos Estados Unidos. Eles não querem destruir completamente a economia do Ocidente. Porque eles vendem muita coisa para nós. E se a nossa economia desabar totalmente, fica difícil para eles venderem qualquer coisa. Para quem eles vão vender? O que acontece então? Ocio. Poassia. É como nos Estados Unidos, com gente dizendo: temos que pôr inteligência artificial e demitir todos os trabalhadores. Temos que destruir os trabalhadores. Que se lixem os trabalhadores. Sim, mas os trabalhadores também são os consumidores. Se você fabrica algo, são eles que compram. Se você presta um serviço, vende comida ou o que for, são eles que compram. Então, quando você destrói sua força de trabalho, você também destrói seu mercado. Certo, os russos e os chineses não querem destruir o próprio mercado. Eles querem um mercado forte, mas não querem que esse mercado se torne uma ameaça a eles. Além disso, acho que estão olhando para mercados alternativos no sul global e em outros lugares, pensando, se vocês não quiserem agir com responsabilidade, teremos que ajudar a construir esses outros mercados para vender lá. Mas não queremos brigar com vocês. Não queremos uma confrontação e não vamos cair na isca. Por mais que vocês fiquem irritados, não acho que os russos vão cair na isca. Acho que eles vão mostrar contenção, gostem ou não. E European Union gosto disso, porque European Union não quero ver um confronto nuclear. Acho que eles estão jogando o jogo. Agora, o que está acontecendo no Oriente Médio é assim que European Union diria. Eles não querem quebrar os Estados Unidos, propriamente dito. Mas acho que o que vamos ver é o seguinte: querem deixar os Estados Unidos numa posição comprometida, forçando-os a aceitar um acordo que não querem. Acho que é isso. É aí que os iranianos estão. Estão na mesma posição que os russos, certo? E isso é inevitável. Não é interessante? Os russos, os iranianos e até os chineses, é tudo a mesma história. Os Estados Unidos dizem, ainda queremos mandar em tudo, portanto, podemos fazer o que quisermos em Taiwan. E a China diz, Taiwan é uma linha vermelha. Se vocês tentarem mexer com Taiwan, aí teremos um problema. A Rússia diz, a Ucrânia é a linha vermelha. Vocês acham que podem tomar a Ucrânia? Nós vamos lutar. Então os russos estão lutando. E acho que os iranianos estão numa posição em que deixa a European Union ver o que o Scott Ritter anda fazendo, se ele já voltou. E acho que veremos que vão forçar os Estados Unidos, que vão continuar a pressionar os Estados Unidos. E acho que estão observando internamente. Acho que eles entendem algo. Isso, quando os preços da gasolina subirem, quando o povo americano sentir a pressão, é aí que o governo será forçado a agir, e quando o povo americano ficar tipo, caramba, com gasolina a $8 por galão,
As pesquisas do Donald Trump, os números do presidente, vão simplesmente desabar. Haverá o risco de um colapso político nos Estados Unidos. Quando os números ficarem realmente ruins, enfrentaremos instabilidade política. E então, quando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos dizem que querem sair, e eles dizem, ok, queremos sair, mas queremos sair nos nossos termos. Certo. Ok. Acho que os russos e os chineses vão continuar apoiando os iranianos até que os Estados Unidos passem de queremos sair nos nossos termos para temos mesmo que sair. Temos mesmo que sair. A pressão é tanta. Estamos na cozinha e o calor está insuportável e o povo americano está começando a ficar realmente furioso. E olha, o Somin, assipem-se sins, e entorem tali possino, ok? Um dos problemas do Trump é que ele disse especificamente que não faria isso. E o povo americano perguntou, ei, você vai fazer algo sobre os preços? Vamos enfrentar miséria econômica, o completo oposto do que as pessoas queriam. Eles não vão ficar nada felizes. E não tem como contornar isso com discurso. Não dá para inventar uma desculpa, e não existe quantidade de argumento que faça parecer, estamos vencendo. Cansados de estar vencendo, enquanto as pessoas não conseguem pagar por nada. E é o seguinte, talvez estejamos às semanas do início das demissões em massa. O que acontece? Quando você começa a ver um colapso do mercado de títulos, junto com demissões no estilo de 2008, milhões de empregos por mês indo por água abaixo. Milhões, 700, 600, 800 mil empregos por mês, quando ocorrer um colapso econômico nos Estados Unidos como em 2008. Não vai ser só, e as eleições de meio de mandato, vai ser, vocês estão diante de uma convulsão política que desestabiliza completamente o país. E os dois partidos começam a dizer, temos um problema. Acho que, nesse ponto, deixa de ser sobre temos que enfrentar os russos, os chineses e os iranianos. Passa a ser, tem que nos tirar dessa. E os americanos, veja, aí está o problema. Os democratas, no máximo, podem dizer ao Trump, olha, Trump, estamos chateados porque você não veio falar com a gente. Você não fez isso do jeito certo. Mas nós te apoiamos porque, sejamos francos, Israel quer isso. Se Israel quer, nós vamos atrás. Primeiro, quero dizer, em segundo lugar, enfim, primeiro, os democratas, nenhuma entidade política nos Estados Unidos pode dizer que é contra, acho, além disso. Qual é a palavra mesmo? A reação contra Israel vai ser avassaladora. A teoria, porque muita gente pensa, foi Israel. Então, se você estiver concorrendo a um cargo e tiver qualquer ligação com Israel, em qualquer partido, você está acabado. E você sabe disso, já era. E pronto. Digo assim, acabou qualquer apoio a Israel. Acabou, sumiu, terminou. Em nossas vidas, Israel vai se tornar um estado pária nos Estados Unidos. Não importa onde você vá no mundo. Não vai haver lugar no mundo onde as pessoas odeiem Israel mais do que nos Estados Unidos, se nossa economia colapsar e todo mundo achar que foi Israel. E não me surpreenderia se as elites dominantes tentassem acompanhar esse discurso e dissessem, sim, não fomos nós, foi Israel. Mas elas ainda vão tentar se esquivar disso. Então, European Union, acho que os russos e os chineses entendem algo. E essa é a coisa que as elites dominantes temem mais do que qualquer outra coisa. Uma insurreição interna. Sempre uma insurreição interna. É aí que as guilhotinas saem. Assim, eles podem reunir as tropas, mesmo se estiverem lutando aí dentro. Bem, nós temos um inimigo externo. Eles conseguem juntar as tropas. Mas por tanto tempo, os americanos não faziam a ligação. E isso é essa coisa que hacemos
Sim, vocês têm um CP. Entre a política externa e a deterioração do dia a dia, da existência e da situação econômica deles. Agora a situação está escancarada. Eles disseram, não façam isso. Os Estados Unidos disseram, nós ouvimos vocês. Fizemos isso, e assim que fizeram, como era previsível, se fizerem isso, a economia vai para o brejo. Fizeram e a economia foi para o inferno. E você está vendo isso em tempo real. Eles fizeram isso e nossa economia despencou. A European Union disse que não gostava. Disse para não fazerem. E mesmo assim fizeram. Todos sabíamos que isso ia acontecer. E olha onde estamos. Estamos num desastre total. Uma catástrofe para mães, pais e toda a família. Uma sucessão de desastres. Nesse ponto, poderia ser, e veja, isso seria a coisa bonita que poderia acontecer naquele momento. Os russos e os chineses chegam aos Estados Unidos e dizem, olhem, vocês estão num aperto enorme, como o European Union gosta de dizer. Estão bem enrascados. Podemos ajudar vocês. Não é isso o ideal? Vocês estão indo ladeira abaixo. A gente estende a mão e tira vocês daí. Isso vai custar caro. Certo? Vocês terão de levantar as sanções. Vão ter que fazer isto, aquilo e várias outras coisas. E talvez, se a elite dominante ficar desesperada o bastante, terão de aceitar parte disso. Então o European Union acho que agora. Olha, os Estados Unidos não estão prontos para negociar. Eles precisam ser mais enfraquecidos. Mas acho que estamos a semanas de eles ficarem tão enfraquecidos que terão de negociar. E acho que é só isso que estamos vendo agora. Quem sabe se vai funcionar? European Union não sei. Mas European Union, acho que os russos e os chineses estão jogando bem as cartas. Do ponto de vista deles, da posição em que estão. Acho que estão jogando muito bem. E, como americano que quer o melhor para os Estados Unidos, quero ver um país onde todos tenham chance, forte economicamente, com uma mídia que nos diga a verdade, com um governo que coloquemos no poder e que haja em nosso interesse. European Union sei, é um sonho impossível. Agora não temos isso. Mas isso é o que European Union quero. Só estou dizendo. É como alguém perguntando, o que você quer? Cara, European Union quero perder 10 libras e quero conseguir fazer supino com 315 libras. E European Union quero isso. Essa é a visão. Vamos lá, Garland. Sabe, você já é um homem velho. Você não vai mais levantar 315 libras. Ok, cara, provavelmente não. Ter essa visão me dá algo para tentar. Enquanto a tiver, posso tentar. Talvez European Union consiga. Não sei. Mas posso ir atrás. Veja, se a European Union tiver sorte, pelo menos preciso de uma visão. Essa é a minha visão. Minha visão é que isso é como o alcoólatra. Como a pessoa com problema de dependência que segue até bater no fundo do poço. E só quando batem no fundo do poço é que tem a chance de se levantar de novo e levar uma vida produtiva. E European Union acho que os Estados Unidos estão se degradando muito nos últimos anos, quer dizer, vamos lá, olhem os 2 últimos presidentes. Não que tivéssemos muito antes disso, porque essas pessoas eram só marionetes da elite dominante. Mas os 2 últimos, por favor. O Biden estava praticamente sem condições mentais. Kamala Harris. Ele era tão brilhante quanto um fósforo molhado numa caverna escura. Donald Trump, que parece ter algum tipo de... Ele parece ser bem direto. Ele nunca foi material de liderança, na minha opinião, mas parece estar tendo algumas dificuldades cognitivas. Não faço ideia do que ele está divagando de um dia para o outro. Agora, não me entendam mal. Ovores de alaites. Parte disso pode ser cognitivo, sabe? Declínio cognitivo. De novo, European Union já vi isso. Pessoas que não lidam bem com o estresse em momentos difíceis, e quando você as coloca numa situação muito estressante, elas simplesmente começam a desmoronar. Então, do mesmo jeito que Donald Trump pode estar sofrendo um declínio cognitivo semelhante ao do Joe Biden recentemente, também podemos estar vendo uma situação em que Trump é um homem diante de circunstâncias que ele não consegue lidar e está se desmanchando. Vamos ver. Obrigado a todos. Está aí em todas as suas plataformas de redes sociais. Obrigado às pessoas que... aí está. Ouço de novo, como é que vocês chamam, da mesquita, o chamado para a oração em todo caso. O que a European Union ia dizer mesmo? Obrigado às pessoas que contribuem pelo Patreon, Buy Me a Coffee.
várias outras formas, PayPal e Cash App e esse tipo de coisa. European Union realmente agradeço porque, como European Union já disse, você não vai enriquecer fazendo isso, mal vai conseguir pagar as contas. E quando você faz essas viagens, deixa a European Union te dizer, é caro. E, sabe, European Union, não faço muitos vídeos, nem faço muitas coisas para ganhar dinheiro quando estou fora. Então, quando você volta, acaba no vermelho. Então, agradeço muito a quem contribui. Mas é importante que a European Union faça essas viagens. Além disso, vocês veem minha caixa postal aparecendo na tela. Para quem ainda é United States, correio tradicional. Agradeço. E adivinhem, pessoas me enviam livros pelo correio. Pessoas me enviam cartões. Pessoas me enviam os próprios manifestos. Alguns são incríveis, outros dão medo. E doações também. Então, obrigado. Usem o correio tradicional, a caixa postal, essas coisas. Isso é divertido. Muito obrigado a todos. A coisa mais importante que vocês podem fazer, antes ou depois de contribuir, é compartilhar isto em todas as suas plataformas de redes sociais. Muito obrigado. Vou nessa.